Eclesiastes capítulo número 2, versículo 22 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Amém? Os irmãos podem se assentar. O tema da mensagem de hoje é fé, perseverança e esperança. Amém? A palavra de abertura aqui já disse um pouco do que nós vamos falar durante esta mensagem. Os louvores aqui também já falou a respeito disso. Nós vemos que o Espírito Santo está agindo de forma sincronizada no nosso meio. Mesmo quando o irmão Lucas começou a ministrar o louvor ali, eu estava imaginando, como é que o Espírito Santo trabalha de forma sincronizada. Aqui todas as palavras começam uma a explicar a outra, E essa mensagem aqui, ela vem nos dizer exatamente isso, que de nada adianta as preocupações desse mundo, os nossos propósitos de conseguir isso, conseguir aquilo. Nós vemos aqui Salomão falando aqui nesse livro de Eclesiastes, que com toda a autoridade, quem melhor do que Salomão poderia estar falando algo a respeito disso, Nós vemos que Salomão foi um homem muito abençoado por Deus, e quando Deus faz uma oferta a ele para que ele pudesse pedir tudo o que ele quisesse, que Deus faria. E na sabedoria dele, já começava com sabedoria, ele fez um pedido de extrema sabedoria. Nós vemos que Salomão, ele fala para Deus: eu quero apenas sabedoria para conduzir o teu povo. E isto agradou muito a Deus, porque Deus tinha um amor pelo seu povo, o povo naquela época, o povo escolhido dele, que era o povo de Israel. E Salomão estava ali para governar aquele povo, para reinar em meio àquele povo. E Salomão não pediu nada de riqueza, não pediu bens materiais, não pediu exércitos, não pediu mais cavalos, não pediu nada de bens materiais. Apenas ele pediu sabedoria da parte de Deus. E é o que nós devemos também pedir, porque se nós temos sabedoria que vem de Deus, nós não precisamos de mais nada. Muitas das vezes nós ficamos preocupados com a viagem que nós vamos fazer no próximo ano. Às vezes nós programamos, eu vou trabalhar mais tanto, vou fazer mais tanto de hora extra para ganhar tanto a mais, para que o ano que vem eu tenha dinheiro para poder passear, para poder gastar. Isso são planos que Salomão diz aqui, tudo isso é correr atrás do vento, como ele fala aqui no final, Isso também é inútil, é correr atrás do vento. E muitas das vezes nós ficamos correndo atrás do vento, atrás de coisas que Deus não está nem aí com essas coisas. Deus não está preocupado com isso. Deus não está se agradando dessas preocupações nossas do dia a dia. Muitas das vezes tem pessoas que ficam, eu vou lutar dentro da empresa, vou trabalhar um pouco mais, vou puxar o saco do meu chefe um pouco mais para mim ter uma promoção, para mim ganhar mais, para mim chegar lá e fazer isso.
Isso é correr atrás do vento, né? Porque se ele não tem a ajuda de Deus, nada disso vai acontecer. Ele achar que pelo esforço dele, pelo jeitinho que ele vai dar, pela maneira como ele está planejando fazer as coisas, isso tudo é inútil, né? É correr atrás do vento. Então a Bíblia, ela nos ensina que aproveitar cada momento da vida, né, é muito bom, mas confiando em Deus e no seu plano para a nossa vida. É dessa forma que é bom a gente viver tudo nessa vida. Sempre pensando e confiando, né, que o plano de Deus para a nossa vida, ele vai ser coroado de glória. É isso que nós temos que ter em mente, né, sempre. E a palavra de Deus, ela sempre nos exorta a gente a não se apressar ou se desesperar, né? Mas sim confiar na paz e na sabedoria que vem de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina muito sobre isso. É para a gente não aprender a confiar, né? Que a palavra dela diz, né? Muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, muitos confiam na quantidade de soldados que tem no exército, né? Mas na verdade nada disso adianta. Nós temos que confiar em Deus, porque se nós confiamos em Deus, tudo isso, se nós tivermos dependência ou precisarmos ganhar essas coisas, Ele vai nos dar, porque Ele conhece o nosso coração. Mas se o nosso coração estiver só preso nessas coisas, Ele não vai nos ajudar. Ele vai deixar nós quebrarmos a cara, porque nós achamos que nós vamos conseguir com o nosso próprio esforço. Para que Deus vai fazer algum esforço? Mas se nós nos colocarmos na dependência dEle e acharmos que nós não somos capazes sozinhos de fazer tudo que nós queremos, até de atingir os nossos objetivos, tem que ser na direção dEle. Se nós fizermos tudo pela nossa direção, pelo que nós calcularmos que vamos fazer, eu vou fazer os contatos assim com fulano que é importante, com aquele outro, e aí eu vou conseguir chegar lá, nada disso vai dar certo, porque Deus não está nesse plano. O plano de Deus é dele, não é nosso. Não é nós que temos que fazer um plano para Deus se cumprir na nossa vida. Ao contrário, nós temos que seguir os planos de Deus para que as coisas se realizem em nossa vida. Senão nós vamos ficar correndo atrás do vento, achando que somos capazes, que nós estamos quase chegando lá, basta mais um pouquinho, eu fazer um esforço um pouquinho mais, que tudo vai dar certo. E às vezes nós nos decepcionamos, né? Eu tive uma prova disso, né? Eu preparei o ano passado para esse ano, de voltar numa mesma praia que eu fui lá o ano passado. Falei com a minha esposa, com a minha filha, nós vamos nos preparar para o ano que vem, se eles tiverem que passear, se Deus nos permitir, nós vamos voltar naquela mesma praia. E nós voltamos, só que não deu nada certo como eu estava querendo, como tinha dado certo da outra vez. Choveu, né, o tempo todo foi chuva para lá, chuva para cá, nós ficamos lá, sentados na cadeira na beira da praia e o sol não ajudava, né? E eu fiquei pensando, para que todo eu fiz um plano o ano inteiro pensando, e aqui estou eu, né? Nada realizado. E aí eu desisti, falei, vamos embora, né? Juntando outras coisas, né? Vamos ficar gastando dinheiro no hotel para ficar aí, para não aproveitar a praia, né? Que era o nosso objetivo. Então as coisas não dão certo quando a gente planeja, né? Tem que deixar na vontade de Deus, né? A gente deixar o desejo no coração, não que a gente não deve desejar essas coisas, né? A palavra de Deus aqui diz mesmo que a gente, né? O que a gente faz, né? Tudo a gente tem que trabalhar. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, sua mente não descansa. Isso também é um absurdo, né? Nós precisamos trabalhar? Precisamos. Não estou dizendo que ninguém deve trabalhar. Pelo contrário.
Que Deus, né, quando o homem teve a queda, ele falou que o homem deveria viver do suor do seu próprio rosto, comer o pão do suor do seu próprio rosto. Isso significa, suor significa trabalhar, né? Nós temos que trabalhar, sim. Mas não que o objetivo principal, né, dia e noite seja isso, tem que trabalhar mais para ganhar mais, tem que trabalhar mais para ganhar mais, tem que fazer hora extra, trabalhar nos finais de semana, sábado, trabalhar domingo, para poder ter um dinheiro a mais, né? A Bíblia diz que é tolice pensar dessa forma, né? Então nós vamos ver um pouco, andar um pouco pela Bíblia, né, para a Bíblia nos explicar muitas coisas que nós não devemos fazer. Nós estamos lá em livro de Mateus 6,34. Mateus 6,34, ela vai nos dizer que não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta que cada dia tenha as suas próprias preocupações. Olha só, né? Corroborando com o que eu já falei. Jesus, né, ele falou dessa forma, que era para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Deixa que cada dia se preocupe, né, com o que vai acontecer. Vamos viver o dia de hoje, pensando no futuro, aonde nós queremos chegar. Não é pensando no futuro dentro do trabalho, é no futuro aonde nós queremos chegar, né? É no reino celestial. Então, se nós nos preocuparmos no dia a dia de fazer o que é preciso fazer, o que Jesus nos mandou fazer diariamente, nós temos que fazer diariamente. Não estar hoje fazendo alguma coisa e pensando, amanhã vou fazer isso, amanhã vou fazer aquilo. Estou preocupado, porque eu vou ter que comprar uma calça, tenho que comprar uma camisa, mas o dinheiro ainda não deu. Então, a palavra de Deus diz que é para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir, né? Com o que há vez de fazer. Não é para se preocupar, porque tudo isso o Senhor vai suprir, desde que a gente esteja na vontade dEle, a gente esteja com o nosso coração ligado nele. Ele só precisa de um coração preparado dessa forma, para ele poder agir. Então a palavra nos diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Então vamos nos preocupar com o que nós temos que fazer hoje. Nós temos que pregar a palavra hoje. Não é falar, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer missões em tal país, e vou fazer isso e aquilo. Se nem hoje ele está fazendo, deveria estar pregando a palavra hoje, naquele momento, ao lado dele talvez tenha alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus, que está precisando que ele exerça essa missão dele, e ele está preocupado em fazer planos para fazer missões lá num país distante. Deus não está nesse negócio, porque o plano é seu de fazer missões lá fora. Deus não está chamando a gente para fazer missões lá fora. Ele fala para fazer onde você estiver. E é no dia, é no presente momento, não é para depois, porque nós não sabemos quando que ele virá. Por que nós vamos programar fazer coisa lá para frente? Pregar a palavra lá para frente, a palavra é para pregar agora. As missões têm que ser feitas agora. Ou nós devíamos ter feito no passado e nós não fizemos, então nós temos que correr em cima do atraso que nós deixamos de fazer no passado e fazer no presente. E se nós pensarmos nisso, nós temos muita coisa que fazer e não se preocupar com o dia de amanhã. Preocupar com o dia presente já é muito. Nós não vamos conseguir fazer o que nós precisamos fazer no dia presente. Muitas das vezes nós começamos o dia trabalhando e nós programamos o nosso dia. Nós priorizamos as tarefas. Nós vamos fazer isso aqui. De repente tudo vira ao contrário, o que era por último virou prioridade. Para a empresa, a nossa prioridade não é a mesma da empresa.
Às vezes as pessoas falam, eu vou fazer hora extra para ganhar dinheiro, mas isso pode não ser a prioridade da empresa. A empresa pode não estar querendo pagar hora extra para os funcionários. O funcionário está fazendo um plano de ganhar dinheiro, fazendo hora extra. Além de ser desonesto isso, o funcionário pensar dessa forma, né? O propósito da direção da empresa não é o que ele está pensando em fazer. Isso agrada a Deus? Não vai agradar a Deus, porque ele está preocupado com coisas materiais. E a preocupação de Deus, ele vê um coração bom quando está ocupado com as coisas dele. Nós vemos lá em Marcos 13, 33. Marcos 13, 33. Vai nos dizer assim: portanto, sede prudentes e vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Olha só, às vezes nós estamos preocupados com coisas inúteis e nós não sabemos nem o tempo, né? Porque Jesus disse, né? A hora, o dia e a hora, né? Nem ele sabia dizer. E ele ainda como homem lá, eles não estavam preparados para saber como homem, naquele momento, o dia e a hora que ele iria voltar. O mistério de Deus é, né? O próprio Jesus, que era Deus, mas ele estando como homem, Deus não deu a ele a saber, não revelou a ele qual seria o dia e a hora. Até antes que ele entrasse no corpo glorificado e fosse até os céus, e aí de lá ele manda a mensagem. João escreveu o livro de Apocalipse e dizer os sinais que se aproximavam da hora do tempo que havia de chegar. Né? Então, você vê como é que o mistério de Deus é, né? Ele precisou estar lá como Deus para de lá ele revelar quando seria essa hora e quando seria esse tempo. E aí ele passa a dar os sinais que deve acontecer isso. Não é mesmo? E até coisas ruins que devem acontecer para os cristãos. Né? Porque a própria palavra diz, né? Um dos sinais é a grande apostasia que virá sobre a terra. Virá uma grande apostasia. E já está chegando, já está aí. Já é presente isso. Uma coisa que foi dita lá 2.000 anos atrás, está escrito, e nós começamos a ver esse sinal acontecendo. Muitas pessoas se apostatando da fé. Isso são sinais, ele deu. Mas nós não sabemos. Se nós nem sabemos, então ele ensina o quê? Que nós sejamos prudentes e vigiar. Então nós vigiarmos, porque não sabemos quando será esse tempo. Nós temos que nos preocupar com essas coisas. Não com as nossas férias, onde nós vamos passar, o carro novo que eu vou comprar para o ano que vem, ou daqui a 10 anos, que eu estou programando, fazer um consórcio, não sei o quê. Tudo isso é inútil, né? A palavra diz que são pensamentos de tolos, como disse Salomão. Lá no livro de Eclesiastes, ele vai, né? Salomão vai nos dizer isso aí. Eclesiastes 5, no versículo de número 2, ele vai nos dizer assim: não te apresses nas tuas palavras, e o teu coração não se apresse a proferir coisa alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Ou seja, né? Seja prudente naquilo que vai falar. Deixa mais Deus falar na sua vida. Fale menos de você mesmo. Fale mais de Deus. Seja prudente naquilo que fala. Não se apresse, né, querer falar coisas demais. Porque às vezes nós nos apressamos a falar coisas demais
E às vezes nós fugimos daquilo que Deus espera que nós falemos. Então nós temos que às vezes pensar um pouco mais, falar um pouco menos, do que ficar disparando igual uma metralhadora, falando um monte de coisa. Às vezes sai muita abobrinha, não é? Sai muita abobrinha e Deus não entende nem nada do que nós estamos pensando e falando. E acaba Deus até tampando o ouvido, mas não nem o olho no ouvido, tem muita abobrinha. E nada que está saindo aí está me agradando. Lá em Mateus 6,33, Mateus 6,33, vai explicar de novo, mais um pouco, reforçar tudo que eu estou falando. Mateus 6,33 vai dizer assim, olha: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, nós aprendemos aqui anteriormente. E o que é essas coisas, que vai acrescentar? Se nós vamos ler um pouquinho antes, ele vai falar assim, no 32. Não, no 31. Eu vou buscar até um pouquinho antes, está lá no 28. Diz assim, porque vocês se preocupam com roupas. A pergunta que faz aqui: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Essas coisas que vão ser acrescentadas. E aqui ela ainda nos chama a atenção. É os pagãos que correm atrás dessas coisas, dessas preocupações. Tipo, vai vestir, vai comer, como é que vai ser amanhã? Como é que ele pretende estar amanhã? Eu pretendo até o final do ano ser gerente na empresa, Dizendo essas coisas que as pessoas se ocupam. Mas se Deus pede uma única coisa, que a gente busque em primeiro lugar o reino dos céus. E essas coisas, ele diz que vai ser acrescentado, de acordo com a vontade dele. Se ele não acrescentou, porque ainda não foi a vontade dele. A gente tem que pensar assim, porque senão a gente vai pensar, puxa vida, Deus quer acrescentar que eu estou me dedicando a buscar as coisas do reino celestial, mas eu não estou vendo as coisas acontecendo na minha vida. Os desejos do meu coração eu não estou vendo sendo cumpridos. Será que Deus não está olhando e não esqueceu de mim? Isso que é para a gente não pensar. É para a gente buscar e confiar nele. Ele vai suprir todas as necessidades. Se ele se agradar do seu coração. Se ele não se agradar do seu coração, as necessidades não serão supridas. Não é mesmo? Eu acho que tem uma lógica, A gente tem que pensar dessa forma.
Para que Deus vai falar que Ele vai fazer de uma forma, se nós vamos lá ficar imaginando que Ele pode fazer de uma forma diferente? Não é, Deus não é de duas palavras. Ele é sim, não, acabou. E muitas das vezes a gente fica esperando. Não, mas não é possível, acho que Deus vai mudar de ideia. Ele vai fazer isso, Ele vai fazer aquilo. Eu acho que Ele vai fazer. Então nós não devemos ficar questionando Deus dessa forma, achando que Ele pode fazer, que Ele é poderoso, Ele pode fazer. E por que ficar questionando por que não fez ainda? Deveria ter feito. Então nós vamos, caminhando um pouquinho mais, nós vamos viajar, nós vamos lá no livro de Romanos, no capítulo de número 12. Livro de Romanos, capítulo 12. Versículo de número 2 diz assim, olha: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós queremos que isso aconteça na nossa vida, se a gente quiser provar essas benesses de Deus, de tudo, de poder experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós devemos nos transformar. Nós não podemos nos amoldar a este mundo, ou seja, fazer as coisas corriqueiras que este mundo está fazendo. Agir da mesma forma que a maioria está fazendo. Nós não podemos nos amoldar a esse tipo de coisa. É o que a palavra está nos dizendo. Se a gente quiser experimentar, provar, das boas coisas que Deus tem preparado para aqueles que agradam, aqueles que estão em conformidade com a palavra dele. Nós temos que não se amoldar às coisas desse mundo, mas se amoldar à vontade de Deus. Se a gente se amoldar à vontade de Deus, fazer as coisas de acordo com o que Deus espera que nós façamos, tudo vai bem. E nós vamos experimentar as boas coisas, Lá em Isaías, no capítulo de número 26, Isaías capítulo 26, versículo de número 4, 26. Um dia eu acho que vai ter uma Bíblia que a gente aperta lá o botão e já abre aqui na página, que a gente precisa ler, vai ser muito bom. 26, 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Quer dizer, não adianta pensar em mais nada. É pensar só no Senhor. Ele é a rocha e é eterna. Aqui falar, Ele é a rocha eterna. Não é qualquer rocha. Não é uma rocha que hoje ela está num lugar, ela rola, amanhã ela pode estar no outro, ela pode se quebrar, o outro pode chegar lá, e dinamitar ela, partir ela no meio. Não, Ele é uma rocha eterna. O homem não toca para destruir, não tem como mudar, a forma daquela rocha, ela é sempre igual. Dura para sempre, Então nós temos que pensar nisso, o
tempo todo de confiar sempre no Senhor, pois Ele é a rocha eterna. E quem tiver, junto dessa rocha eterna, não terá nenhum insucesso. Nada vai acontecer ao contrário do que Deus espera de cada um de nós. Se nós estivermos firmes nessa rocha eterna, a certeza que Deus nos dá é que nós venceremos, nós teremos vitória. Os planos de Deus vão se realizar em nossa vida, não os nossos planos vão se realizar pela rocha eterna. E muitos estão colocando planos próprios para Deus realizar. Vamos fazer a fogueira santa, vamos jogar lá um monte de pedidos lá, que Deus vai resolver e vai dar uma solução nessa situação. O plano é de Deus ou é do homem? O homem que planejou essa fogueira santa vai dar certo, sim ou não? O diabo pode até ajudar alguns a conseguir, e ajuda, né? Muitos vão dar testemunho, ganhar os milhões ali. Mas não estão ajudando ninguém, não está pregando a palavra para ninguém, só ficou rico. E é isso que o diabo quer, ninguém prega a palavra. Que as pessoas ficam cada vez mais soberbas, cada vez mais egoístas, cada vez mais poderosas em si mesmas. É isso que o diabo quer fazer. As pessoas se prosperem para que elas possam dar testemunho para atrair mais almas para o inferno através do testemunho dele. Ele ficou milionário, ele só ficou milionário, mas ele não conhece nada da Bíblia, não lê a Bíblia. Eles falam muito claramente: passei a obedecer o que o homem de Deus me instruiu a fazer. Não o que Deus instruiu, mas o que o homem de Deus mandou ele fazer. Ele passou a obedecer e tudo começou a dar certo na vida dele. É isso que o diabo quer, que tudo dê certo naquele que está afastado de Deus, que está confiando em homens. Aqueles que, como diz a palavra, a gente não deve confiar em cavalos, em quantidade do exército que você tenha, em números de cavaleiros. E as pessoas às vezes vão por esse caminho de fogueira santa para se enriquecer e ficar se esnobando e atraindo mais pessoas para o inferno. Há milhões de pessoas atrás. A humanidade está caminhando a passos largos para o inferno. Porque está se amoldando às coisas desse mundo. O momento das igrejas que hoje estão aí pregando, o momento é esse. É um momento parecido com as coisas do mundo. Eles estão ensinando como cobiçar as coisas, cobiçar riqueza, como amar o dinheiro. O dinheiro é tudo. A partir de que eu passei a fazer isso, eu comecei a ficar rico. Hoje eu tenho 3 empresas, 4 empresas. É isso que o diabo espera que as pessoas testemunhem. E continuem trazendo mais pessoas a testemunhar a respeito disso. Por quê? As pessoas se amoldaram aos padrões desse mundo. As igrejas estão de acordo com os padrões desse mundo hoje, ensinando de forma diferente. Porque elas sabem que se falar verdadeiramente o que a Bíblia está ensinando, vai ficar pequena a igreja, como está a nossa aqui. Quanta cadeira vazia. Vai ao contrário, as pessoas ficam lá multidão de pé, porque não tem mais cadeira, não tem mais aonde acomodar todo mundo dentro da igreja. Muita gente fica para fora no pátio, assistindo no telão. Ao ponto que está chegando as coisas hoje em dia da igreja, está fazendo, agindo dessa forma, se conformando com as coisas desse mundo.
Que Deus, eles falam que a gente tem que aproveitar a tecnologia, porque Deus deu inteligência para o homem desenvolver a tecnologia. Vamos fazer o culto, botar nos telões, né? Vamos trazer um monte de cantor famoso para cantar e vai atrair um monte de gente. Isso aí vai levar ao quê? Então isso é correr atrás do vento. Salomão falou lá em Eclesiastes, nós lemos lá. Todas essas coisas é correr atrás do vento. As pessoas estão correndo atrás dessas coisas. Vai para cá, corre para lá, vai para cá, e depois no final, quando chega em casa vai dormir. Não mudou nada, ele continua triste, aborrecido e pelo contrário, ainda com o coração amargurado, porque ele conheceu amigos lá que estão numa situação tão boa. Estava lá com um carrão importado, chamou a atenção de todo mundo e ele só tem uma bicicleta. Então você vê como é que o coração das pessoas vai se fazendo quando as pessoas começam a mudar as coisas desse mundo, começa a se desvirtuar das coisas de Deus, começa a tirar o foco do reino celestial e começa a se preocupar com o que o outro tem. Começa a cobiçar a coisa do pagão, do ímpio. É esse ponto que as pessoas começam a chegar. Lá em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, então que às vezes a gente abre a Bíblia e já vai enviar, né? Filipenses 4, 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E é dessa forma que vai acontecer, né? É a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que vai guardar o nosso coração. Não é as coisas desse mundo que vai nos trazer paz. Mas se eu tivesse tantos milhões aplicado, eu acho que eu teria uma paz muito grande. Não tem nada aí. Olha, eu já experimentei ter dinheiro, você não tem paz coisa nenhuma. Só traz preocupação, o dinheiro traz mais preocupação para a gente. Pessoas que falam, às vezes, eu queria ter muito dinheiro que eu ia ajudar isso aqui para tudo. É nada. Quando ele tem, o diabo não deixa ele pensar assim. Pelo contrário. Às vezes ele usa o dinheiro para fazer malvadeza com outras pessoas. Para mandar matar, paga para matar uma outra pessoa. O dinheiro faz essas coisas. As pessoas pensam que vai ajudar. Quando a pessoa está lá no topo, lá em cima, ele nem lembra de quem está necessitado mais. É mais fácil você lembrar do necessitado quando você também está necessitado. Você está passando dificuldade. Você tem pouco para comer em casa, na hora que você vai comer, você agradece e lembra daquilo que pode estar precisando. Você pensa em ir lá e levar para alguém alguma coisa. Mas quando você tem muito, você não se preocupa de sair do seu conforto, do seu lar, para fazer nada. Você quer alegrar o seu coração. Quer se divertir, quer comer do bem, do melhor, no mesmo lugar mais caro que tiver, beber bastante. É isso que as pessoas com dinheiro pensam. Não lembra de Deus. Então a paz de Deus, né, é uma paz que excede todo o entendimento. É dessa paz que nós devemos buscar. Nós devemos estar sempre contagiados por ela. Não é mesmo? A gente está sempre se emocionando com ela. Salmo 37. Salmo 37. Versículos 1 e 2.
Diz assim, ó, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Tá? Aqui, isso que é para a gente não invejar as coisas dos perversos. E às vezes a gente, olha lá, puxa vida, né? Uma vez um irmão meu falou para mim, um evangelista, não sei, o irmão só, não, ele era evangelista. E ele falou puxa vida, eu sigo a Deus, faço tudo certinho. O mesmo negócio que eu tenho, aquele outro cara lá tem. Olha como é que o negócio dele está crescendo, ele, sabe, está ficando rico, e eu estou sempre na miséria. Olha o pensamento dele. Então é disso aqui que esse salmo está falando. A gente não deve, não tem inquietos por causa dos malignos, dos perversos, não tem as invejas dos malfeitores, porque como a erva logo se secarão, e como a relva verde logo murcharão. Isso aí é coisa passageira. As coisas desse mundo são coisas passageiras. Nós estamos aqui por pouco tempo, por 70, 80 anos, e nós não devemos nos preocupar só com essas coisas. Isso tudo vai passar daqui a pouco. Isso vai murchar, vai secar, vai queimar. Muitos vão morrer e vão deixar para trás tudo isso, não vai aproveitar de nada. Então é mais uma coisa que a gente, para pensar que as coisas desse mundo, como disse, lá voltando no início, tudo é como o vento. O vento, o que acontece com o vento? Ele vem de um lugar que a gente nunca vê, da onde vem. Ele passa, de repente ele vira um redemoinho aqui, perto de onde a gente está, ele destrói tudo, carrega tudo, derruba tudo, arranca telhado. De repente, do nada assim, acabou, o vento foi embora, passou, passageiro. E é nisso que Salomão fala, Mas a gente vê lá no livro de... Eu não sei porque hoje Salomão está muito em evidência aqui, nós citamos coisas, de Salomão, os lírios, falando sobre as vestes, nem Salomão se vestiu igual os lírios do campo, Nós vemos a palavra que está em Salomão, nós já lemos Eclesiastes aqui, já vários versículos. Nós vamos falar mais uma vez lá em Eclesiastes, só para a gente ver o que Salomão passou, o que ele brigou, ele correu atrás, e no final, a conclusão do que ele chegou. Vamos ver Eclesiastes. Começa falando lá no capítulo 2, versículo 17, que ele fala que o trabalho árduo é inútil. Olha só que Salomão, a conclusão que ele chegou. Ele fala, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Você vê só, muitas vezes tem muitos caras que constroem impérios
fica a vida inteira, se deixa de fazer certas coisas, se ocupa daquilo, às vezes não despreza até a própria família para ficar mais tempo nos negócios dele, correndo atrás daquilo, deixa às vezes a família até de lado. E a conclusão que Salomão chega, que estão construindo coisas para deixar para outros usufruírem. E essa é uma realidade hoje, nós vemos quantos políticos aí estão acumulando bilhões de heranças. Hoje não se fala mais em milhões, né? Hoje se fala em bilhões. É bilhões para cá, bilhões para lá. Eles estão juntando tudo isso. Muitos deles já estão na fase final da vida. Que sentido faz isso? É porque Salomão está falando, ele vai deixar para outros usufruírem disso que ele roubou. Ele roubou a vida inteira e acumulou. Não tem aonde botar mais dinheiro. Está espalhado pelo mundo inteiro. Em bancos do mundo inteiro. E aí os filhos, os netos, é que vão aproveitar toda essa fortuna. Ele que fez tudo isso não aproveitou. Ainda morreu, né, no final da vida, pegou uma doença malvada lá, um câncer, e foi embora. O dinheiro não pôde nem curar ele. Não tem às vezes nem ninguém, ele pagando alguém que queira cuidar dele, mesmo ele tendo dinheiro. Enquanto há pessoas que têm a paciência para cuidar dele com todo o dinheiro que ele tem. Às vezes as pessoas acabam dessa forma, juntando tanto dinheiro que não vai se aproveitar daquilo. Vai deixar para os outros que não fizeram nem esforço nenhum. Porque às vezes Deus, né? Ele vai pegar daquele que fez alguma coisa, acumulou, e vai dar para ele, para quem ele quiser dar. Deus ele vai transferir toda essa riqueza para uma outra pessoa que é do agrado dele transferir. Muitas das vezes vai acontecer isso. Então, aqui só continuando, ele fala assim: quem puder dizer-se, ele será sábio ou tolo? Quem pode dizer-se, ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. E Salomão está falando dele próprio, né? Que Deus deu sabedoria para ele, a sabedoria espiritual. E a riqueza não foi Salomão que conseguiu. Ele está falando que veio tudo para ele, né? Ele trabalhou muito, fez muita coisa, mas as coisas chegaram para ele, não que ele tivesse planejado. E não houve, né? Ele mesmo cita aqui que não houve homem na terra, governante nenhum na terra, que fosse mais rico do que ele. Talvez não haverá. Tal é a sabedoria que ele tinha, né? De que Deus era com ele. Então, Salomão tinha bastante, né, capacitação para poder falar, porque ele falava dele mesmo, o que ele tinha passado e o exemplo que ele dava, de que nada adiantava todo esse trabalho, todo o esforço, toda a riqueza que ele havia acumulado. Quem ia usar? Ele falou que quem iria sucedê-lo, ou seja, um filho, muitas das vezes da mesma forma. É os filhos que vão amealhar tudo isso, que vai usufruir, vai gastar, e às vezes não vai gastar nem tudo que ele está tendo acumulado, vai ficar para muitas gerações para frente, tudo que a pessoa acumulou, não é mesmo? E depois que a pessoa se vai, isso de nada dá prazer nenhum, porque a pessoa não sabe de mais nada que está acontecendo, né? Então ele fala, né? Continuando, isso também, ele mesmo achou, isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Olha só, isso acontece, ele está falando isso e às vezes acontece com a gente também.
da gente se desesperar com tanto trabalho que nós estamos fazendo debaixo desse sol. Ou seja, nessa terra, nessa vida terrena que nós vivemos. Ele falou que às vezes ele chegou a se desesperar. E quantos de nós às vezes não nos desesperamos? Quando não está conseguindo fazer aquele trabalho, né? Às vezes está na nossa responsabilidade para fazer. Às vezes nós nos desesperamos. Nós esquecemos às vezes de pedir e contar com a força de Deus, a força do Espírito Santo que está para nos ajudar. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, não é mesmo? E às vezes nós esquecemos que nós temos esse ajudador, nós nos desesperamos naquilo que nós temos que fazer. Às vezes o trabalho nosso se torna tão complexo que nós começamos a achar que não estamos sendo capazes de responder à altura, né, de fazer aquilo que é possível, necessário, que o trabalho exige que seja feito. Ele fala assim, ó, no versículo 21, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Né? É a palavra de Deus, né? Está dizendo. Conclusão que Salomão chegou, que vai ter que deixar tudo isso para um outro que não se esforçou. E isso é realidade na nossa vida, né? Sempre foi dessa forma, não é de agora. Desde lá do tempo de Salomão já se pensava dessa forma, já era realidade isso. As pessoas acumular, morriam, o que sucedia a ele, os filhos, os netos, é que aproveitavam, ia viver a vida com alegria, com felicidade, né, pelo dinheiro. Se pensar que o dinheiro pode trazer felicidade, né? Mas nós não estamos tratando aqui de felicidade, estamos falando da acúmulo de dinheiro. E aí isso, ele fala assim, né? Isso também é um absurdo, é uma grande injustiça. Né? Se pensar assim, né? A pessoa até pode reclamar, mas que injustiça, né? Trabalhei, quando eu era novo, eu só trabalhei, acumulei, não pude usufruir de nada. Agora que eu já sou velho, não posso aproveitar de nada, não posso mais fazer farra, não posso, né, fazer extravagância da vida. Podia ser tudo invertido, na época eu podia aproveitar e não tinha dinheiro. Agora que eu tenho dinheiro, eu não posso aproveitar. Né? É uma contradição a vida, né? Mas é assim mesmo, né? Mas é perfeito, né, o que Deus faz. Mesmo aqui Salomão colocando em dúvida, né? Ele não concordando com esse absurdo, ele achava uma grande injustiça, não era justo. Né? Pô, eu trabalhei, eu ganhei o dinheiro, agora eu não vou usar. Não é injusto o outro agora que vai usar? Ele achava isso injusto. Né? E é, né? Mas assim é o plano de Deus, né? Dessa forma. Aqui eu já até falei, né? Vamos parar por aqui, mas a gente vê, né, que o trabalho, nós temos que nos policiar, né, para não deixar ele dominar a nossa mente, né? Não deixar esses absurdos aqui, né, que a Bíblia relata, que fala, deixar isso tomar conta da gente e nos dispersar daquilo que nós devemos nos ocupar. E Deus pede para que nós venhamos a nos ocupar. Nós temos que ocupar nossa mente, como dizia o apóstolo Paulo, como Cristo, né? Ao ponto de chegar a dizer como Paulo disse, né? Eu não sei se vivo mais eu ou se Cristo vive em mim. É este propósito, como Paulo, que nós temos que buscar.
a nos dias nos questionar, já não sei se vivo mais eu ou se Cristo vive em mim. Tal é a vontade de eu morar no céu, eu estou vivendo mais Cristo do que eu mesmo. Porque aqui Paulo ele se preocupou com a vida dele depois. Ele não estava nem aí se ele estava dentro da cadeia, se ele estava com a roupa toda rasgada, se ele estava debaixo de chuva, se o navio estava naufragando, se ele estava em algum lugar deserto, navegando para lá e para cá, construindo tenda para vender, pegar o dinheiro para comprar passagem para ir para a próxima viagem. Não estava nem aí, ele ficava alegrando, ele se alegrava no Senhor. Então ele nos convidou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É isso que nós temos que ser imitadores de Cristo. Fazer como Paulo fez, ao ponto de poder testemunhar e ser autoridade para falar que nós deveríamos seguir o exemplo dele e Paulo, porque ele já se achava tão entranhado com Cristo que ele já falava: sejam meus imitadores, porque ele sabia de quem ele estava imitando e com a perfeição que ele fazia. E quão genuíno era ele ser seguidor de Cristo, da forma como ele seguia, sim, para servir de exemplo. Nós possamos um dia também falar isso, né? Para aqueles que a gente esteja pregando, seja meu imitador assim como o Filho de Cristo. Seria tão bom, né? Ainda na nossa fraqueza, né? Pensar assim não é pecado. É um desejo, é algo que agrada a Deus pensar dessa forma. Isso não é pecado, não. Cobiçar dessa forma. Ser igual a Cristo. Amém? Amém. E a Deus todas as glórias. Glória a Deus.